No começo de janeiro eu postei um vídeo falando dos lançamentos teológicos que eu estava mais aguardando para 2024. E dentre os livros que eu citei nesse vídeo estava a Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento da Editora Fiel. Depois de uns 3 ou 4 dias que eu postei esse vídeo, esse livro foi lançado na Amazon, então eu fui lá e comprei essa obra e eu tenho utilizado ela com bastante frequência. E quando a gente fala de introdução ao Novo Testamento, talvez você possa pensar assim: poxa, Daniel, mas a gente já tem boas introduções ao Novo Testamento em português. Será que eu preciso de mais uma na minha biblioteca? Será que o conteúdo que essa introdução da Fiel traz não é o mesmo conteúdo que eu já encontro em outras introduções ao Novo Testamento? Pessoal, todas essas questões são legítimas e serão respondidas nesse vídeo. Por isso, fica comigo até o final, porque além de trazer informações bem relevantes sobre essa introdução para vocês, eu também vou expor minha opinião sincera sobre se vale a pena ou não adquirir essa obra. Então, dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Logo na introdução desse livro, Michael Kruger, que é o editor-geral dessa obra, levanta a pergunta sobre a necessidade de se ter mais uma introdução ao Novo Testamento, porque, segundo ele, nós já temos boas introduções ao Novo Testamento. Inclusive, ele cita como exemplo de uma boa introdução ao Novo Testamento a que foi escrita pelo D.A. Carson e pelo Douglas Moo, e que nós já temos ela em português. Mas apesar do Kruger admitir que já existem boas introduções ao Novo Testamento, ele acredita que essa obra, Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento, apresenta uma série de características que diferenciam essa introdução de outras introduções que já circulam no mercado editorial teológico. E para nos convencer que essa introdução realmente vale a pena, o Kruger cita 6 dessas características. Como eu já li vários capítulos dessa introdução, eu percebi que essas características realmente estão presentes nessa obra. Por isso eu quero trazer para vocês algumas dessas particularidades que diferenciam essa introdução ao Novo Testamento de outras introduções ao Novo Testamento que a gente tem em português. No entanto, eu não vou limitar minha apresentação desse livro apenas às características que o Michael Kruger cita, porque a partir da minha leitura, eu observei outras características bem interessantes que não são citadas por ele. E para cada característica que eu citar, eu vou trazer algum exemplo dos capítulos dessa própria introdução, para ilustrar bem, para vocês entenderem bem quais são os pontos fortes dessa introdução ao Novo Testamento quando comparada a outras introduções ao Novo Testamento. E após listar essas características singulares e positivas dessa obra, eu também vou pontuar alguns possíveis pontos negativos e, por fim, eu vou apresentar a minha avaliação final sobre essa obra. Bom, a primeira característica distintiva dessa introdução quando comparadas a outras é que ela é essencialmente teológica. Daniel, como assim? O que você quer dizer com isso? Pessoal, geralmente as introduções ao Novo Testamento têm uma tendência gigantesca em se concentrar principalmente nas questões histórico-críticas relacionadas ao pano de fundo histórico-social de cada um dos livros do Novo Testamento. E o resultado disso é que a maioria das introduções ao Novo Testamento gastam muito tempo em discussões altamente técnicas voltadas à datação, à autoria e à história textual dos documentos do Novo Testamento, de modo que sobra pouco tempo e pouco espaço para tratar de questões teológicas, doutrinárias e práticas que surgem do estudo do Novo Testamento. E como Michael Kruger pontua muito bem, muitas dessas questões histórico-críticas não são tão relevantes para um professor de EBD ou um pastor local dentro de um contexto comunitário, dentro de um ambiente de igreja. E o Kruger, ao fazer essa afirmação, de modo algum ele está desprezando essas questões históricas no estudo do Novo Testamento, e ele deixa isso muito claro na sua introdução. Obviamente que essas questões de pano de fundo histórico são importantes para qualquer pessoa que busque estudar corretamente o Novo Testamento, mas o problema, segundo Michael Kruger, é que muitas introduções ao Novo Testamento focam tanto nessas questões que estão por trás do texto que elas acabam exagerando em discussões excessivamente técnicas, que são discussões que não têm muita utilidade para o ensino comunitário. Por isso, essa introdução bíblico-teológica ao Novo Testamento buscou tornar as discussões relacionadas ao pano de fundo histórico-cultural mais simplificada e acessível, optando por se aprofundar
aprofundar mais nas questões teológicas e doutrinárias do Novo Testamento, e isso fica muito claro na própria estrutura desse livro. Por exemplo, nessa obra, o Red Kid, ao introduzir o Evangelho de Mateus, além de destacar alguns temas teológicos desse evangelho, ele percorre praticamente todos os capítulos de Mateus, enfatizando de forma bem sintetizada as principais ideias teológicas e doutrinárias presentes em cada capítulo desse evangelho. Isso é uma coisa inimaginável, impensável para uma introdução tradicional ao Novo Testamento. Só que eles conseguiram fazer dessa forma justamente pelo fato de que o foco dessa introdução está na mensagem teológica do Novo Testamento. A segunda característica distintiva dessa introdução, quando comparada a outras, é que ela é histórico-redentiva. Ou seja, esse livro está comprometido não apenas com o estudo da mensagem teológica do Novo Testamento, como a gente acabou de ver, mas ele também está comprometido em colocar a mensagem de cada um dos documentos do Novo Testamento dentro do contexto mais amplo da história da salvação. Isso também é uma característica bem atípica dentro das introduções tradicionais ao Novo Testamento. Ou seja, um dos objetivos centrais dessa introdução é demonstrar como cada livro do Novo Testamento contribui para o cumprimento do plano salvífico de Deus. Um excelente exemplo dessa característica se encontra no capítulo escrito pelo Benjamin Glad, em que ele oferece uma introdução ao Evangelho de Marcos. Pessoal, esse capítulo sobre Marcos é fantástico. Foi um dos capítulos, se não o capítulo que eu mais gostei até agora nessa introdução. E o Glad, ao explorar a mensagem teológica de Marcos, ele trabalha muito um tema que demonstra essa característica histórico-redentiva dessa introdução, que é o tema de que a atividade redentora de Jesus, de acordo com a visão marcana, é o cumprimento do tema do segundo êxodo que aparece no livro do profeta Isaías. Nessa sessão, o Glad analisa como Marcos constrói e elabora partes da sua narrativa em torno do tema do segundo êxodo de Isaías, com a finalidade de enfatizar Jesus como o grande libertador, como aquele que traz a redenção final ao povo de Israel. E ao fazer isso, o Glad está apontando para o fato de que Jesus completa a história da narrativa do Antigo Testamento, ou seja, o Glad, por meio da sua análise de Marcos, está demonstrando como esse evangelho se encaixa na linha do tempo mais ampla da narrativa bíblica, da história da redenção. Uma terceira característica bem interessante que eu notei nessa introdução é que ela é bem atualizada com as pesquisas mais recentes da academia teológica. Por exemplo, é muito comum você encontrar nas introduções mais clássicas ao Novo Testamento o conceito de que os evangelhos são sui generis, que quer dizer que os evangelhos compõem um gênero literário sem paralelo na antiguidade. Por muitos anos, dentro da academia teológica, rejeitaram a ideia de que os evangelhos poderiam ser chamados de biografias, até surgir a tese de um estudioso chamado Richard Burridge, que contesta essa noção de que os evangelhos são um gênero literário sem paralelo na antiguidade e que defende a ideia de que os evangelhos podem sim ser considerados como biografias. E o trabalho dele, de forma bem resumida, foi comparar várias biografias da antiguidade clássica com os evangelhos, e ao fazer essas comparações, ele constatou que os evangelhos possuem muitas semelhanças com as biografias da antiguidade clássica, e portanto os evangelhos poderiam sim ser incluídos dentro do gênero literário das biografias antigas. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico a tese do Burridge, as críticas feitas à sua tese e qual o consenso que tem se estabelecido a respeito disso na academia teológica. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E eu falei disso rapidamente porque na introdução ao comentário de Marcos, o Glad levanta essa discussão, e não apenas levanta essa discussão, como ele assume que a tese do Burridge faz todo sentido. Ou seja, o Glad é um autor que está muito antenado nos principais desenvolvimentos da academia teológica dos últimos anos. Um outro exemplo muito interessante trazido por esse autor é relacionado à audiência dos evangelhos. Uma ideia que também é muito enraizada nos estudos dos evangelhos é o pensamento de que cada evangelho foi escrito em uma determinada comunidade e para uma determinada comunidade. Então, por exemplo, muitos estudiosos afirmam que o evangelho de João foi escrito para uma comunidade específica, a comunidade de Éfeso, e por isso as ênfases específicas desse evangelho foram incluídas para tratar de problemas específicos dentro dessa comunidade. Ou seja, cada evangelista escreveu seu evangelho para atender às necessidades particulares das suas próprias comunidades, das suas próprias audiências. E o Glad contesta essa tese. Ele fala que muitas vezes nós interpretamos os evangelhos como se fossem as epístolas paulinas, escritas para igrejas específicas, para resolver problemas específicos. Mas ao interpretar os
os evangelhos dessa forma, nós estamos desrespeitando o seu gênero literário. Os evangelhos não pertencem ao gênero epistolar, mas sim à categoria de biografias greco-romanas, conforme eu falei para vocês que ele defende. Mas Daniel, se os evangelhos não foram escritos para comunidades específicas, então para quem eles foram escritos? A resposta do Glad é baseada na tese do Richard Bauckham de que a audiência dos evangelhos é aberta, ou seja, que os evangelhos não se destinam a comunidades específicas, mas sim a todos os cristãos, de forma mais ampla, de forma mais geral. Enfim, fora esses dois exemplos que eu citei, o Glad também interage no seu capítulo com a tese do Richard Bauckham sobre as testemunhas oculares e a importância dessas testemunhas oculares para compreendermos os evangelhos. Eu poderia citar outros exemplos aqui, mas eu acho que já deu para perceber que é uma introdução ao Novo Testamento bem atualizada, até porque, pessoal, ela foi publicada recentemente quando comparada a outras introduções. Se eu não me engano, essa obra foi publicada em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante e também em comemoração ao 50º aniversário do Reformed Theological Seminary. Inclusive, os autores que escreveram essa introdução ao Novo Testamento são professores nesse seminário ou já foram professores nesse seminário. Isso nos leva à quarta característica distintiva dessa introdução, que é uma introdução ao Novo Testamento reformada. Mas Daniel, eu não sou reformado. Isso quer dizer que não é uma introdução indicada para mim? Não é isso, pessoal. Eu vou explicar o que eu quero dizer por reformado. Aliás, eu vou apenas reproduzir o que o Michael Kruger quis comunicar quando ele colocou essa introdução como sendo de caráter reformado. Ele argumenta que, apesar de muitas introduções ao Novo Testamento serem escritas por autores academicamente muito competentes e respeitados, muitas dessas introduções carecem de integridade doutrinária necessária para auxiliar cristãos comuns, líderes e pastores nos seus estudos bíblicos individuais e comunitários. Isso acontece porque muitas dessas introduções possuem uma baixa visão da autoridade e da inerrância das escrituras. E aí, em contraposição a essas introduções, os colaboradores desse livro, Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento, possuem uma alta visão das escrituras, além de estarem profundamente comprometidos com as doutrinas fundamentais defendidas pela Reforma Protestante. Daniel, e quais são essas doutrinas fundamentais? O Kruger cita os 5 solas, ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Eu acredito que mesmo você não sendo um reformado em um sentido estrito do termo, você também vai abraçar os 5 solas, porque se você é um evangélico de uma forma ou de outra, você é um herdeiro da Reforma Protestante. Por isso eu disse que esse comentário não se restringe a um público reformado no sentido estrito dessa palavra. Claro que, eventualmente, quando os autores estiverem analisando textos relacionados à eleição e doutrinas dessa natureza, eles vão expor a interpretação deles, uma interpretação mais calvinista, mais reformada, mas isso é algo secundário na minha opinião. Um exemplo que ilustra muito bem essa característica da elevada visão que esses autores possuem das escrituras se encontra na introdução de 2 de Pedro, escrita pelo Simon Kistemaker. Muitas introduções ao Novo Testamento colocam 2 de Pedro como um texto forjado por um autor posterior que finge ser o apóstolo Pedro. E o Simon Kistemaker rejeita essa abordagem, oferecendo uma defesa muito bem embasada do apóstolo Pedro como o verdadeiro autor dessa epístola. Além disso, ele argumenta que sugerir que Pedro não é o verdadeiro autor dessa carta significaria afirmar que o texto bíblico está fazendo uma afirmação falsa, o que seria inconsistente com uma visão elevada das escrituras. E um ponto muito interessante que o Kruger levanta é que, apesar dessa introdução ser assumidamente confessional e reformada, isso não quer dizer que ela tenha renunciado às suas pretensões acadêmicas. Embora muitos queiram criar essa polarização entre confessionalidade e competência acadêmica, esse comentário busca unir erudição acadêmica de alta qualidade com um profundo respeito pela autoridade das escrituras. E uma quinta e última característica distintiva dessa introdução é que se trata de uma composição multiautoral, ou seja, diferentemente da maioria das introduções ao Novo Testamento que são escritas por 1 ou 2 autores, essa obra possui 9 autores diferentes. Embora essa seja uma abordagem atípica para uma introdução ao Novo Testamento, os colaboradores dessa obra entendem, e eu concordo com eles, que essa abordagem tem muitos pontos fortes. Pessoal, uma introdução ao Novo Testamento escrita por vários autores permite que os leitores sejam expostos a uma diversidade de perspectivas que uma introdução ao Novo Testamento de um único autor
autor seria incapaz de oferecer. Além disso, pelo fato de ser uma introdução composta por diversos teólogos, isso permite que cada um deles se concentre mais na sua área de especialização. E quem sai ganhando nisso somos nós, leitores, porque nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, ou melhor, de ler um estudioso que escreve sobre a sua própria área de especialização em um nível de pós-graduação. Por exemplo, o Charles Hill, que escreve a Introdução ao Apocalipse, possui uma pesquisa bem importante na área da escatologia do cristianismo primitivo, que tem tudo a ver com o livro de Apocalipse, que é um livro essencialmente com uma pegada escatológica. Bom, com base nessas características que eu falei até aqui sobre essa introdução, vocês já devem desconfiar qual a minha avaliação final sobre ela. Sim, pessoal, acho que vale muito a pena. Essa introdução ao Novo Testamento veio suprir uma carência muito grande que nós tínhamos em português de materiais com uma pegada mais teológica e menos histórica. Sem dúvida, se eu fizesse um top 3 introduções ao Novo Testamento, essa obra estaria na minha lista. Aliás, eu iria além. Se alguém me pedisse para montar uma lista com 10 livros essenciais para estudar o Novo Testamento, esse livro certamente não poderia ficar de fora. Enfim, pessoal, eu acho que vocês perceberam a minha empolgação com essa obra. Se o dinheiro estiver curto, dá uma economizada, junta uma graninha, porque esse material é diferenciado. Mas Daniel, você comentou no começo do vídeo que essa introdução tinha alguns pontos negativos. Quais são esses pontos negativos? Então, pessoal, os pontos fortes dessa obra também são os seus pontos fracos. Como ela é mais voltada para as questões teológicas do texto, as informações históricas sobre o Novo Testamento que ela traz são bem básicas. Por isso, o ideal é que você tenha pelo menos 2 introduções ao Novo Testamento. Uma mais focada nas questões de pano de fundo histórico-cultural e outra, como essa da Editora Fiel, mais voltada às questões teológicas do texto. E se você achou que as informações que eu trouxe nesse vídeo foram úteis para te ajudar a entender se essa introdução vale a pena ou não para você, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para fortalecer cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube. Eram essas as informações que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima!